Vamos agora para a nossa aula de ciência. Eu peço a vocês que abram na página 57, que nós iremos estudar as relações entre os seres vivos. Que seres vivos são esses? Existem os predadores e existem as presas, não é isso? Observem aí na imagem abaixo. Vocês estão vendo, né? Que tem um leão correndo atrás de uma zebra. Então, para sobreviver, gente, no meio natural, os animais, necessitam de estratégia de sobrevivência. Que estratégias são essas? Para eles poderem obter alimento. E também, né, eu estou falando dos predadores, e estratégias para a presa tentar sobreviver, para elas poderem fugirem. Como o ataque de algum animal. Existem diferentes maneiras de ataque e de defesa no reino animal. Na cena acima a gente vê o quê? A leoa, feito eu disse, né? Está à procura de alimento. Ela está procurando um predador. E quem ela é o predador. E ela está procurando uma presa. Quem é a presa aí? É a zebra, que foge para não ser capturada. O predador, gente, geralmente possui um dos sentidos mais desenvolvidos. Que sentidos são esses? Ou a visão, ou o olfato, ou a audição, tá? O que permite a ele maior chance de conseguir capturar sua presa. As aves de rapina, como os falcões e as corujas, possuem a visão mais aguçada, que lhe possibilita ver o rato silvestre enquanto voam nas alturas. A audição dos felinos, como a onça pintada, consegue capturar pequenos ruídos na mata, mesmo que seja a vários metros de distância. Os tubarões, por exemplo, ele tem um olfato bastante apurado, o que lhe permite perceber a presença de substâncias, mesmo que em pequenas quantidades, diluída nas águas, como a gota de sangue de um animal ferido, tá? Então vamos agora para os tipos de dentes desses animais, porque influencia na hora da captura. A forma, a quantidade e o tamanho dos dentes variam de acordo com o hábito alimentar dos animais. Um exemplo, em animais herbívoros, como bois, cavalos e girafa, a arca dentária deles costuma ser formada por dentes achatados e quadrados. Por quê? Porque esses dentes servem para triturar o alimento, né? Enquanto já os carnívoros, os dentes são geralmente maiores e pontiagudos. Já é justamente adequado para ele poder cortar a carne da presa. A onça, o lobo e o tubarão possuem dentes desse formato. Analise a diferença entre o crânio de um herbívoro e o crânio de um carnívoro na imagem abaixo. Nós temos aqui ó, o crânio de um cavalo, tá vendo? O dente dele quadradinho. Na outra página, nós temos o crânio de um leão, o dente já pontiagudo. Vamos agora, falamos dos capturadores, né? Vamos agora falar de quem é capturado, as estratégias de defesa. As adaptações que os animais possuem variam de acordo com o seu comportamento, a sua alimentação e o seu modo de defesa. Podem ser dotados de garras, de dentes, de chifres, veneno, entre outros. Cada um com sua particularidade, tá, gente? Para obter alimento, fugir de predadores e garantir a sobrevivência. Aí vocês têm um exemplo aqui de um timbu ou gambá. Quando ele se sente ameaçado, o que ele faz? Ele expele, através das glândulas, um líquido. E esse líquido é de cheiro desagradável, justamente para o predador ir embora com o mau cheiro. Como resposta ao perigo, o porco-espinho faz o quê? Ele arrepia seus espinhos pontiagudos, né? Que esses espinhos do porco-espinho, na verdade, são pelos modificados e são extremamente rígidos, utilizando como uma armadura protetora. Os vegetais também desenvolveram formas de defesa para se proteger dos perigos. Os espinhos, por exemplo, estão muitas vezes presentes nos vegetais para protegê-los contra os ataques de animais herbívoros. A folha do carvalho possui substâncias que dificultam a digestão do animal que a consome, reduzindo desse modo os ataques dos herbívoros. Vamos agora para a página 59, camuflagem. Observe aqui que tem um animal. Ó. Você consegue identificar um animal aqui na imagem?
Não, né? Tem que observar bastante. Alguns animais, gente, possuem formas e colorações muito semelhantes ao ambiente que vivem. Dessa forma, eles acabam se confundindo com o meio, de maneira que os predadores têm dificuldade de encontrá-los. Esse recurso é denominado de camuflagem. O camaleão é um animal reconhecido pela sua capacidade de se camuflar. Sua coloração varia se adaptando à cor do ambiente em que ele se encontra. Isso acontece porque seu corpo possui células especializadas que permitem a mudança de cor do animal. Os seres vivos também, gente, podem utilizar a camuflagem como um recurso para conseguir capturar sua presa, como a serpente na imagem acima, à espera de que algum animal se aproxime sem percebê-la caindo na sua armadilha. Pode ver que ela é toda verde, né? Ela está se camuflando aqui no meio das árvores. Outra, né, maneira de defesa é a coloração de advertência. Qual dos anfíbios abaixo você acha que é venenoso? Observe as fotografias e depois converse com seus colegas sobre a opinião. Temos aqui um sapo todo verdinho, né? E temos um amarelo e preto. Vocês acham que é qual aí na casa de vocês? Eu acho que é o mais colorido, né? Alguns animais sofrem adaptações ao longo do tempo de forma a expor em seu corpo uma coloração viva e chamativa, que é o caso do amarelo e preto, com o intuito de alertar o predador através das suas cores, que é um animal venenoso ou que tem um sabor desagradável. Dessa forma, os predadores aprendem que os animais que possuem uma coloração de advertência devem ser evitados e não consumidos, tá? E o nome daquele sapo que a gente viu na imagem B é Dendrobates leucomelas. É um anfíbio, tá? E ele é encontrado no Amazonas. Vamos agora ver o mimetismo. Já tá dizendo, mimetismo vem de imitar. Diferencia os animais abaixo, identificando qual é a aranha e qual é a formiga. Tá vendo? Os animais mostrados são tão parecidos que chegam a confundir um inseto formiga com um aracnídeo, que é a aranha. Nesse caso, a aranha está representada na imagem A. Além da semelhança na aparência, ela chega inclusive a imitar o comportamento da formiga, locomovendo-se da mesma forma. Por que a aranha imita a formiga? Muitos animais evitam predar as formigas porque elas têm ferrão. Possuem esqueleto duro e a substância irritante que injetam na vítima durante a picada. E por se parecer com esse tipo de inseto, a aranha também consegue fugir dos predadores. Vê que inteligência! Essa adaptação que alguns animais adquirem de apresentar características parecidas com a de outro animal, geralmente venenoso ou de gosto desagradável, nós chamamos de mimetismo. O mimetismo é uma estratégia de defesa interessante, que garante a sobrevivência das espécies imitantes. Veja outros exemplos. Nós temos aqui a cobra coral, verdadeira e venenosa, e a sua picada pode causar a morte de uma pessoa. E abaixo nós temos a falsa coral. Possui o mesmo sistema de anéis do corpo, mas não possui veneno como a coral verdadeira, tá? E no outro lado nós temos a borboleta. É conhecida popularmente como borboleta coruja, devido aos desenhos que suas asas que lembram os olhos dessa ave. Comparar a semelhança nas imagens abaixo. Então nós estudamos aqui, não foi? A camuflagem, a coloração da advertência, o mimetismo, né? E vamos agora fixar o que nós aprendemos fazendo a atividade da página 61. Espero que vocês tenham compreendido. Beijos!